eu tive essa depressão que quase me ia levando ao suicídio e tive outra há relativamente pouco tempo, aí ia morrendo. Mas aí já foi coração, uma coisa qualquer. Estava no sítio certo, à hora certa. Depois a médica chegou, pá, depois falámos, foi uma conversa hiper agradável e depois ela disse-me, olha, Kim, sabes o que te ia acontecer hoje? Pá, tu ias jantar, ias dormir e dificilmente acordavas amanhã. É uma coisa gradual. Epá, mas depois de repente bateu-me de uma maneira que aquilo foi Quando percebeu já estava lá. Yeah. Porque as pessoas pensam logo nisto. Tens trabalho, tens uma família feliz, mas então porquê que estás numa depressão? Que estupidez! Pá, hoje em dia tenho 3 filhos fantásticos, tenho uma vida cool, porreira, e se tivesse feito aquilo, eu não queria saber o que era ser pai e construir isto. Já passaram o quê? 20 anos, não é? Mais ou 20 menos. e tal anos, sim. 20 e tal. 20 e tal anos depois é possível, ou consegue fazer isso, olhar para trás e tentar perceber como é que os sintomas da depressão se foram instalando, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia, foi uma coisa repentina, sem dar conta, ou foi assim devagarinho? Olha, eu sinceramente não me recordo bem, mas eu acho que não foi assim uma coisa avassaladora, portanto, é uma coisa gradual. Epá, mas depois de repente bateu-me de uma maneira que aquilo foi Quando percebeu já terrível. estava lá. Yeah. Aquilo, basicamente, as pessoas dizem, depressões não é para mim, eu não sei das quantas. Pá, as pessoas não sabem do que é que estão a falar. Também dizia isso na altura? Eu se calhar dizia, porque eu também dizia que não tinha muito tempo a depressões, porque eu estava sempre a trabalhar, estava sempre... Eu basicamente, eu acho que... Eu tenho várias defesas. E uma delas é, eu adoro aquilo que faço, adoro o meu trabalho, adoro ser ator, adoro ser dobrador, locutor, tudo e mais alguma coisa. E não tendo tempo, muitas vezes tu não tens tempo para parar nem para pensar em nada. Então vamos a isso. Já era isso tudo na altura? Como Já. é que eram os seus dias antes da depressão? Como é que era o seu dia-a-dia? Quem é que era o Kimbé como pessoa? Pá, o Kimbé eu sempre foi aquilo que... Olha, eu basicamente eu vou para tentar explicar como é que é o Kimbé. O Kimbé tem um privilégio que é poder fazer aquilo que gosta. E, entretanto, o que é que o Kimbé pensou? Bem, eu posso trabalhar 8 horas por dia, ou então posso trabalhar 20 e tal horas por dia, porque adoro aquilo que faço. Já o Vasco Santana dizia que o ator era pago para esperar, não para fazer o trabalho, porque o trabalho nós fazemos gratuitamente. Aquilo é mesmo fun. E, de facto, é um privilégio nós podemos fazer aquilo que gostamos e que nos pagam para fazer isto. E andas numa roda viva. Pronto, a vida de ator, ou vida de artista, digamos, não é uma vida fácil, não é? É uma vida gira, mas nós não temos um ordenado ao final do mês. Nós não sabemos o que é que nos vai acontecer. Mas por acaso nem foi esse o caminho, eu estava cheio de trabalho na altura. Só que, pronto, há sempre... Eu tive essa depressão que quase me ia levando ao suicídio e tive outra há relativamente pouco tempo, porque aí ia morrendo. Mas aí já foi coração, uma coisa qualquer. Estava no sítio certo, à hora certa. Porque entrei numa ebulição que foi... Eu não tinha trabalho. E tu, de repente, não tens trabalho e tens 3 filhos para criar, a família está dependente de ti e tudo isto pode-te levar a uma data de sítios. Nessa primeira, a de há 20 e tal anos, aparentemente estava tudo no sítio, não é? Havia trabalho, havia muita coisa a acontecer, o trabalho era bom, dava a realização. E, de repente, o que é que acontece? Começou a deixar de querer ir trabalhar? Começou a ficar triste sem razão? Como é que começou a perceber que não estava bem? Pá, tu chegas... Olha, isto é muito estúpido, se calhar, que eu te vou dizer, mas... Porquê é que te apaixonas? Ninguém sabe. Acontece. Porquê é que entras numa depressão? Pá, muitas vezes tu também não sabes. É um sentimento ao contrário, não é?
Aliás, se te apaixonares e fores retribuído, aquilo é muito fixe, mas também não for retribuído, entras numa depressão de todo tamanho, não é? Mas aqui é uma coisa que realmente tu não sabes, aquilo leva-te para um caminho. A minha mãe já tinha... Eu vivi uma depressão muito próxima, que era da minha mãe, não é? Antes desse seu episódio? Sim. Eu era puto e a minha mãe só chorava, dizia-lhe bom dia. E, bom dia, mãe, tudo bem? E ela começava logo a chorar. E assim, a mãe só disse bom dia. E ela chorava. Durou muito tempo? Eu acho que ela foi para aí uns 3 a 4 anos. E conseguia compreendê-la ou só conseguiu compreender depois de ter passado por uma depressão? Eu não compreendia, como é óbvio. Eu acho que só compreendes as pessoas depois de passares por elas. Isto porquê? Porque eu olho para ti. Porquê é que tens uma depressão? Tens trabalho? Porque as pessoas pensam logo nisto. Tens trabalho, tens uma família feliz. Não sei o quê. Então porquê é que estás numa depressão? Que estupidez! E de repente a minha mãe tinha uma família muito cool, um marido que amava e de repente estava numa depressão que não sabia o que é que ela tinha. E de repente assim, mãe, não percebo. E isto, a maior parte das pessoas não percebem. E foi isso que lhe aconteceu a si? Sentia que as pessoas à sua volta, quando já estava na sua depressão, também não percebiam muito bem porquê? Ninguém sabia que eu estava em depressão. Como assim? Só eu é que sabia. Como é que conseguiu esconder? Porque sou ator. Não, o que acontece é assim, o Quimbé é caranguejo de signo e então tem uma carapaça. E então uma das defesas, e é curioso ter descoberto isto, porque eu pensava que era o único, afinal não sou, ao fazeres rir as outras pessoas e tendo uma filosofia de vida muito fun e divertida, tu ao fazeres rir as outras pessoas, tu estás-te a alimentar a ti próprio e riste também, e esqueces-te. Então foi engraçado quando eu quis contar um bocado a minha história, e a minha história só vem por uma razão, por causa do Pedro Lima, que eu era muito próximo e de repente, what the fuck, o que é que se passou aqui, meu? E eu pensei, bem, há 20 e tal anos podia ter sido eu, e toda a gente ia dizer, o que é que se passou ao Quimbé, meu? Uma pessoa cheia de vida, cheia de amante da natureza, de esportes radicais, tal e qual como o Pedro, tal e qual. E de repente assim, não, eu vou contar a minha história, porque as pessoas não acreditam que as pessoas podem estar em depressão. Podes ser rico, podes ser pobre, podes ser bonito, podes ser feio, todos nós não estamos livres de uma depressão. Como é que era para si um dia mau? Tinha vontade de sair, não tinha? Chorava, não chorava? O que é que foi para si a experiência de passar pela depressão? Eu acho que é assim, tu chegas a um ponto na depressão que tu não te apetece sair, não tens vontade para nada, nem não te apetece nem sair da cama, não te apetece ir para lado nenhum, nem ver pessoas, e depois tu começas a entrar num buraco e depois assim, Quimbé, meu, como é que sais disto? E é terrível, porque não sabes. E o que acontece muitas vezes, por mais que queiramos falar com amigos, e é isto que eu apelo às pessoas, é necessário falar com alguém, mas temos que falar com alguém que nos queira ouvir. Porque se apanhamos uma pessoa, isto é uma fase, isto depois passa, e muitas vezes isso não acontece. Ouviu muitos desses... Bom, quando é que chega a falar com pessoas? Porque houve ali uma fase, estava a dizer-me que não dizia a ninguém, não é? Não, ninguém sabia que eu estava... Mas porquê? Porque tinha vergonha? Eu acho que começa naquela parte de ninguém sabe o que é que eu estou a sentir, eu também não sei explicar o que é que estou a sentir, as pessoas vão-te dar umas palmadinhas nas costas e deixar-te passar, e é tudo muito leviano. Mas era estigma também? E eu acho que também era um bocado por aí. As pessoas não têm que apanhar com os meus problemas. Eu acho que é um bocado, muitas vezes, que as pessoas têm, que não sabem que têm um problema, ou que não sabem expressar. E às vezes é complicado. E quando eu contei a minha história, foi muito engraçado, porque foi uma situação de altruísmo puro. E a minha cena era, se eu ajudar uma pessoa, já estou satisfeito. E eu, basicamente, em 4 dias, quando saiu a reportagem do Vamos Falar, eu respondi a cerca de, em 4 dias, 1.300, 1.400 mails. Portanto, há muita gente com problemas. E alguns deles próximos. E que me disseram, tu não imaginas o que me ajudaste. Amigos que
é a mesma coisa. Bastava um telefonema, liga-me e a gente fala. Só que as pessoas não... Guardam para si. E depois um dia arrebentam. Quais foram os seus momentos mais negros nessa fase de há 20 anos? Consegue identificar momentos mais negros em que a desesperança era forte demais? Olha, como é que eu te expliquei? Isto é... Tu alguma vez tiveste uma depressão? Já. Pronto. Tu sabes que é uma mágoa que tu choras e não sabes porque é que choras. Sim. Pá, tu não sabes o que é que queres fazer da tua vida. Então tu estás numa dor constante, não é? E então tu começas a ver soluções. E de repente, se não queres ir ao médico, por isso é que eu digo que as pessoas têm que falar, e se não conseguirem resolver as coisas com as pessoas, tentem ir a um psicólogo, um psiquiatra, algum profissional que possa ajudar. A minha mãe curou-se, não é? Teve medicada, se não me engano, 2 anos e meio. Depois foi progressivo, tirou a medicação. E hoje em dia está muito fixe. E pronto. O Quimbé também fez isso? Nada. Então como é que está lá no fundo do buraco, como dizia há pouco? Como é que percebe que tem de começar a sair? O que é que fez? O monstro está lá, não é? Às vezes... como é que eu te dizia isto? Eu curei-me daquela vez, não é? Teve ajuda de alguém? Disse-me que falou com uma pessoa. Eu falei com uma pessoa só na altura e ela encaminhou-me para um sítio. Mas ela não sabia o que o giro é. Ela não sabia o que é que eu estava a sentir, o que é que eu tinha, e aquela conversa com essa pessoa pôs-me no trilho certo. Sem a pessoa saber? Sem a pessoa saber, que foi curiosíssimo. Tanto que só 20 e tal anos depois eu agradeci-lhe no vídeo e ela nem sabia. Portanto, o que é que foi? Lembra-se dessa conversa? Lembro da conversa. E lembra-se o que é que essa pessoa lhe disse que fez aí um clique? Disse-me tanta coisa, sabes? Porque muitas vezes, tu quando começas numa encruzilhada e tu começas a arriscar as opções e tu começas a encaminhar só para uma opção, e de repente vem uma pessoa assim, não, olha, há mais opções. E de repente tu podes escolher outras opções. Quando as pessoas... Olha, eu tive uma conversa quando... Esta por acaso foi gira. Foi dura. Era uma mãe que mandou um mail e eu tive quase a passar a fronteira para lhe ligar. Mas não o fiz. Portanto, foi tudo por mail. Tivemos até às 6, 7 da manhã a falarmos um com o outro via mail. E ela não percebia porque é que o filho dela se tinha suicidado com 21 anos. E ela dizia que o meu filho era lindo, tinha uma vida fantástica, fazia parte da equipa de futebol, estava na faculdade e que ela lhe tinha comprado umas calças leves, que eles não tinham muitas posses, e ela tinha-lhe comprado umas calças leves, e no dia a seguir suicida-se. E porquê? E então ela queria ir atrás do porquê. Não é? Porquê que ele se matou? E não há explicação. A única coisa que eu lhe disse foi: tenta viver a tua vida. O teu filho fez uma opção. É drástico. E eu perguntei: tu tens mais filhos? Eu tenho mais uma filha. Tu já perguntaste alguma vez à tua filha o que é perder um irmão? Tu tens um que está vivo e tu estás agarrado ao que está morto. A vida continua. E ela, de repente, aquilo fez-lhe um tilt na cabeça, porque é isto. Começa logo a querer arranjar justificações onde elas não existem. O dia em que deixou de pensar de suicídio foi no dia em que lhe mostraram outras opções? Mostraram outras opções e aquilo abriu-me assim um caminho. E eu hoje em dia fico muito contente por não ter tido essa opção, porque hoje em dia tenho 3 filhos fantásticos, tenho uma vida cool, porreira, e se tivesse feito aquilo, eu não queria saber o que era ser pai e construir isto. E outra das coisas muito engraçadas, eu mostrei este vídeo do Vamos Falar aos meus filhos, individualmente. Portanto, agora na altura, foi para aí há 2 anos, foi na altura de pandemia, uma coisa qualquer, portanto, um devia ter para aí 17, o outro 13 e o outro 9 anos. E foi engraçado
quando os teus filhos veem o sofrimento do teu pai a falar da dor que sentiu e que conseguiu superar, eu perguntei-lhes a opinião deles, o que é que eles achavam. E foi engraçado porque normalmente eles veem-nos como uns super-heróis, os pais. Eles não sabem, nem muitas vezes imaginam que nós também fomos pequeninos e que crescemos, porque eles, por exemplo, julgavam que eu sempre fui ator. Eu tive N profissões antes de ser ator, mas quando eles nascem, para eles é a partir dali que conta, não é? E aquilo foi muito engraçado porque o que eles me disseram foi: pá, isto vai ajudar muita gente. Portanto, eles têm noção da situação que aconteceu ali, que é duro, não é? E as coisas acontecem e tu não sabes porquê, mas eu superei. Ótimo! Mas posso lá voltar. Eu nunca sei. Voltou, por exemplo, nessa fase, provavelmente de forma diferente e com Sim, não foi contornos tão diferentes, intensa. Porque mas volta lá quando está numa situação difícil, de vida prática, não é? E aí, pelo menos, já consegue identificar uma razão, um gatilho para esse mal-estar, o trigger para a situação. Na altura, na outra, não. É curioso. Quando isso acontece, é alimentado por essa ansiedade de não saber como é que vai fazer, como é que vai gerir, como é que vai garantir o sustento da família? Portanto, porque isto é assim, a depressão... Pá, isto é um leigo a falar, não é? Mas a depressão pode ser disputada de várias coisas. Pode ser amor, pode ser causas financeiras, pais, mães, irmãos, mortes de entes queridos. Pode disputar uma data de coisas, mas muitas vezes ela acontece e tu não sabes o porquê. Às vezes é só a nível químico. O teu organismo, há aqui um desequilíbrio qualquer e de repente, o que é que está a passar? Porquê que choras? Porquê que... E de repente é aí que tu tens que realmente procurar ajuda médica. Eu, como armei-me sempre em super-herói, o caso, por exemplo, do Pedro. O Pedro foi, na reta final, é que ele resolveu pedir ajuda. Mas já foi tarde, portanto... Quando se vê nessa nova situação, identificou mais rapidamente o que podia estar a acontecer por causa da experiência que tinha tido há 20 anos? Claro. Tu, quando começas a ter sintomas, temos que começar aqui a ter cuidado, não é? E nós temos que nos ouvir muitas vezes. Eu uma vez falei com uma médica e ela dizia-me: nós temos que ouvir o nosso corpo. Que sintomas eram esses? Para quem nunca passou por uma experiência de depressão, e é verdade que as experiências são todas diferentes, de pessoa para pessoa, mas no seu caso, que sintomas eram esses? O que é que começou a perceber? Há muita gente que fala numa ansiedade permanente associada a um estado de desesperança, que eu acho que é de achar que não é possível resolver. Era isso que sentia? Eu não sentia, porque eu resolver o quê? Eu não tinha nada para resolver. Eu tinha uma depressão, que eu não sabia o porquê que estava ali. Que é estranho, porque supostamente as pessoas pensam: olha, o Robbie Williams, não é? Um ator brutal, tinha dinheiro, uma família espetacular, e de repente, pumba, comete suicídio. Porquê? Não é? Porque chega-se a um ponto que a máquina avaria. Mas é porque há essa angústia, não é? Há uma angústia, a máquina avaria e começa naquela angústia de: eu não quero esta dor para mim e a única forma que eu tenho é uma espécie, é uma eutanásia, pronto. Tinha implicações no seu dia-a-dia? Por exemplo, conseguia dormir, descansar? Conseguia ser funcional? O que acontece muitas vezes é que tu só queres dormir. Tinha isso? Só queres dormir, meu. Dormir, mas mais na lógica de não sair da cama e não ser obrigado. Não quero sair da cama, não quero ir, fico aqui no meu casulo, e vamos ver o que é que se passa. E era funcional no resto da atividade básica? Alimentava-se? Há pessoas que deixam de comer? Há pessoas que se refugiam na comida? Tive, por exemplo, agora uma amiga minha, que até nem banho tomava. Estava numa depressão. Assim não lhe aconteceu isso? Conseguia manter... Continuava com a higiene básica, estás a ver? Mas há pessoas que entram... Esta minha amiga, por exemplo, agora estava numa depressão hiperaguda e só disse: miúda, tu tens de ter ajuda. Porque nem banho tomava. Quando passa por este episódio mais recente, já tinha os seus filhos? Já. Este último já. Como é que foi atravessar um momento desses
com eles, era possível ir buscar lá força ou a existência deles e a falta de trabalho pesava ainda mais? Tu tens que ser o capitão do barco, não é? E o que acontece muitas vezes, há pessoas que optam por uma solução rápida, que não vai resolver os problemas, porque não vais resolver se calhar o teu problema, mas vais arranjar um problema muito maior para a tua família, não é? E há N casos desses pais que cometem suicídio e depois deixam um problema gravíssimo para os filhos e para a mulher, e muitas vezes nem falavam dos problemas que tinham, nem sabiam, e a tal cena, porque não falavam. E desta vez, falou mais do que falou da primeira vez? Não, e falei. Aprendeu falei. isso da primeira? Não, aprendi, tinha que falar, e foi engraçado, porque tu começas a ver as coisas e tu de repente, com 40 anos, podias ter morrido e tu pensavas assim, what the fuck, a médica disse-me isto para me assustar ou estava mesmo a falar a sério? Não, ela estava mesmo a falar a sério. Que episódio foi esse? Pá, foi uma coisa muito estranha. Podia ter, que foi uma questão cardíaca? Basicamente foi assim, eu já não trabalhava para aí há 4 meses e nunca tal tinha acontecido na vida de ator não receber há 4 meses. E a minha família estava toda dependente de mim. Pronto. Portanto, se não entrasse, pá, sair sai sempre, não é? E não entrava nada. E então estava a entrar em pânico porque não estava a haver soluções para a frente. E então, é que começa-te... Pá, aí foi ao contrário. Deixas de dormir, começas com uma ansiedade brutal. E de repente foi... Pá, acreditem no que quiserem, ou destino, ou whatever. Houve um amigo meu que também era ator que me pediu ajuda e eu fui ter com ele, já não falava com ele há 4 anos. E entretanto ele vê as auras. E de repente ele olha para mim e diz-me, que bem, tu não estás nada bem. E entretanto ele toca-me e foi-me medir atenção. E foi aí que ele se assustou. Eu estava mais assustado do que eu. Porque muitas vezes o que acontece, quando tu és ignorante, és feliz. Porque não tens conhecimento das coisas. E então ele dá-me uma pressão arterial e para mim foi igual ao litro. Lembras-te de qual era? Era 15 e meio, pai, 15 e meio, 16, qualquer coisa. Estavam a colar. Okay. Estás a perceber? Alto e abaixo. E ele ficou com um ar mais branco do que eu. E eu, mas tu estás bem? E eu disse, como é que estás de pé, meu? E eu, pá, mas sentia-se bem? Eu sentia-me cansado. Pronto. E entretanto, ele começa-me logo a espetar agulhas nas orelhas, chama logo uma médica do Hospital de São Francisco Xavier. Pá, a tensão não está a baixar, o que é que eu faço? Meter logo coisas debaixo da língua, tararara. Pá, depois a médica chegou, pá, depois falámos, foi uma conversa hiper agradável e depois ela disse-me, olha, Kimbé, sabes o que é que te ia acontecer hoje? Pá, tu ias jantar, ias dormir e dificilmente acordavas amanhã. E tu ficas, uau. Então vamos ver o porquê que estás nestas condições. Então foi tentar procurar o problema para nós termos uma solução. Porque não é só os medicamentos que te tratam das coisas, muitas vezes tens que procurar as respostas entre ti. E então foi uma terapia ali, naquela noite, engraçada, que me levou por outro caminho. Não chegou a fazer depois terapia de uma forma mais sistemática, regular? Não. Porquê? Epá, porque não sinto necessidade. Depois dessa conversa conseguiu encontrar a sua forma de lidar. A situação manteve-se, não é? Continuou a não ter trabalho, continuou a não entrar dinheiro. Como é que conseguiu dar a volta e lidar com a mesma realidade com menos ansiedade? Tu tens de te adaptar. E se nós, basicamente é o seguinte, eu tenho um exemplo que dou a maior parte dos atores, eles acham um exemplo muito estúpido, mas eu acho que é um segredo muito engraçado, que é, porque é que o panda está a entrar em extinção? Porque só come bambu. Portanto, se um ator só vive do teatro, é capaz de passar fome. Se vive só do cinema, é capaz de passar fome. Por isso, o que é que um ator tem que fazer? Tem que fazer um pouco de tudo. Tem que fazer teatro, dobragens, locuções, tem que se adaptar a outras realidades. Por isso é que eu criei um projeto chamado Puta da Loucura. E estou na estrada com ele já há 13 anos. E é uma adaptação às realidades.
E agora, o que é isso? É muito fora. É uma adaptação, aquilo basicamente é como se fosse uma peça de teatro. Eu nem sei explicar o que é aquilo. Mas eu sou muito feliz a fazer aquilo. E já são 13 anos na estrada. E tu tens de te adaptar rapidamente às coisas. Mas isso não é, no que diz respeito à vida do dia-a-dia, não é uma coisa fácil, não é? Porque às vezes a realidade é muito dura. E, portanto, para isso, às vezes nós precisamos ter ferramentas para lidar com essa dureza que não vai desaparecer de um dia para o outro. Sente que a depressão que teve há 20 anos lhe deu essas ferramentas para lidar com uma fase difícil agora? Ou encontrou novas formas de... É óbvio que a vivência que nós temos... Eu tenho uma filosofia que é... Eu gosto muito de viver o presente. E com as experiências que eu tenho do passado, dão-te as ferramentas para tu poderes enfrentar o futuro. É pensar um bocadinho no futuro, mas principalmente viver o presente. E o que acontece quando agora vem uma pandemia também, portanto, isso ainda foi antes, essa depressão que eu tive, um bocadinho foi antes da pandemia. Durante a pandemia, tu de repente assim, what the fuck? Não aconteceu nada, acabou o trabalho. Acabou tudo. Mas eu já tive uma situação engraçada. Bem, Quimbé, ou tu morres na praia com dinheiro na mão, ou tu investes. Pronto, tu tens que arranjar uma solução. E essas soluções, muitas vezes, é aquilo que te faz te rijo. Portanto, aquilo que não te mata, torna-te mais forte. E essas ferramentas todas que tu tens do passado é extremamente importante, porque é isso que te vai enriquecer e vai-te dar outras ferramentas para enfrentar os problemas que tens. Foi isso que o ajudou na pandemia? A pandemia foi uma fase que, com maior ou menor gravidade, afetou toda a gente. Yeah. Obrigou-nos a rotinas diferentes, tirou-nos das nossas zonas de conforto, dos nossos planos mentais para a nossa vida. Como é que foi para si lidar com uma coisa que de repente parece que nos puxa o tapete debaixo dos pés de todos? Ainda estou a sofrer consequências disso, não é? Mas o que aconteceu foi... Pronto, nós a nível de teatro e de espetáculos, foi logo a primeira coisa que aconteceu foi... Não há teatro, não há nada, de repente veio os estúdios e de repente, isto é uma cena passageira, vamos nos adaptar rapidamente ao que é que vai acontecer aqui. E de repente, cada vez a piorar mais, e por isso é que foi muito importante dar a mensagem do vamos falar, porque havia muita gente que estava a passar uma depressão a todos os níveis. Viu isso muito à sua volta? Vi porque tu perdes o controle. Perdes o controle, porque tu achas que a vida vai-te para um caminho e de repente tiram-te o tapete de todas as maneiras. Portanto, não há dinheiro, não há trabalho, tens de ficar em casa, não podes ir para lado nenhum. Não há previsibilidade, não se sabe quando é que vai acabar. Nada, e então aquilo... Eu vou dizer, se calhar, isto de uma forma estúpida e egoísta daquilo que eu te vou dizer, mas eu adorei estar em casa com a pandemia. Não a nível financeiro, que levei um chimbalato também, mas... a possibilidade, que é aquilo que eu estava a dizer antes da entrevista, que é ver de todas as coisas más que te acontecem na vida, tirar sempre o lado positivo. E isto é a única forma que tu tens de crescer. É assim que acha que se mantém, não sei se protegido é a melhor palavra, mas se mantém preparado para enfrentar as adversidades, é olhar para o copo meio cheio? É uma defesa, sim, eu acho que é uma defesa. Cada um tem as suas defesas. O que, por exemplo, para ti funciona, para mim pode não funcionar. A comédia é uma defesa? A comédia é uma defesa. A minha forma de estar na vida, de fazer rir as pessoas e de me rir, é uma defesa. Tanto que eu apercebi-me disso quando somos todos amigos e, de repente, os meus amigos todos têm problemas e já não sabiam uns dos outros. O Raminhos... o Madeira, o Marco Horácio, o Hélio, o Arcanjo. Portanto, de repente, uma data de pessoal da comédia que faz aquilo que eu fazia, mas nunca falámos. Porque é uma defesa, mas também é uma máscara? É uma máscara. No mau sentido, digo. Olha, mas é mais fazer rir as outras pessoas e rir-te a ti próprio do que estás em um canto. Não. Eu, por exemplo, um destes dias... isto é um bocado estúpido, mas eu contei o segredo da vida aos meus putos.
E disse aos meus putos que um dia, quando eles tivessem 16 anos, eu havia-lhes contar o segredo da vida. Pronto, um já tem 19, pá, um vai fazer 16 e eles andavam sempre, pai, conta-me lá o segredo da vida, conta-me lá o segredo da vida. E eu, pá, não tens idade para isso. Pá, quem me deram um dia os meus pais poderem-me ter contado isto e tinham-me facilitado imensa vida. Mas quando tu fizeres 16 anos, eu conto. A ti não, que tens 11. E eu puto, pai, não. Mas conta-me, eu sou muito amaduro, conta-me, por favor. E eu disse, olha, ele vai fazer 16, tem 15, mas vai fazer 16. Pá, se calhar conto. Mas isto foi durante uma temporada. E de repente eu conto-lhes o segredo da vida. O segredo da vida é... Estás pronta? Vamos a isso. A vaca não dá leite. E eles olham um para o outro e pensam assim, nós temos um pai muito estúpido, a vaca não dá leite. E eu, claro, a vaca não dá leite. A vaca está ao teu lado, mas se tu não fores mugir a vaca, tu não tens leite. Este é o segredo da vida. Se tu quiseres alguma coisa, tu tens que lutar para... Ela está ao teu lado, mas se não fores mugir a vaca, não tens leite. Este é o segredo da vida. Portanto, vocês têm que lutar por tudo aquilo que querem. Pá, e eles, de repente, começam-se a rir e, de repente, percebem a mensagem. Qual é o ponto? Portanto, é agir e educar. Eu tenho uma filosofia que é a forma de educar a nível de comédia, a nível de dar aulas, de workshops, não sei o quê. Eu acho que a comédia agarra as pessoas do que estares daquelas palestras de seca. Chega de uma forma diferente, não é? E fica. Eles nunca mais vão se esquecer. Eles nunca mais vão se esquecer da vaca. Porque realmente eles querem atingir, tem que ir. E já levou o tema da saúde mental para o seu trabalho? Nessa lógica de usar a comédia como um veículo para passar a mensagem? Olha, eu basicamente eu vejo isto de uma forma atualmente leviana, não é? Mas eu, por exemplo, os Puta da Loucura é um bocado isso. E um destes dias, no meio de um espetáculo, uma miúda linda de morrer, ela veio no final ter comigo e tirar fotografias e não sei das quantas, e eu só lhe disse, tu estás a precisar de um abraço. Pá, ela agarrou-se a mim e chorou. A mesma coisa. Assim, como é que tu topaste que eu tinha problemas? Pá, forma de dançar, não sei, percebi. E eu disse assim, e tu ainda não falaste com ninguém? E ela chorava. Tivemos a noite toda a falar. E depois veio o namorado, depois veio não sei das quantas, e disse, puto, tens aqui um grande desafio. E ela não sabia, era a mesma coisa. Ela não sabia porque é que tinha a depressão. Para si também passou a estar mais atento para garantir que se alguma vez voltar a passar por uma situação destas, está preparado para lidar? A gente julga que está preparado. Mas é bom termos as ferramentas para nos defendermos, não é? Agora, se tu não estás preparado e a coisa acontece, pode ter um descalabro completamente que não estás nada à espera. Muito obrigada. Olha, só espero que esta conversa vá ajudar alguém. Vai ajudar, tenho a certeza.